Sejam bem-vindas ao Endo Experience Podcast. Todo ano, como vocês sabem, nós fazemos o evento Endo Experience. Essa é a 4ª edição, mas não poderia ser diferente. Esse ano, nós vamos trazer mulheres, histórias reais de transformação, resiliência, empatia. O porquê disso? Porque são histórias reais que tocam você aí de casa, fazendo com que esse seu coração saiba: sim, endometriose tem tratamento. E não, você não vai ficar com essa dor. Você não vai viver com dor eterna. Vamos mudar esse mindset. E é por isso que eu faço questão de escolher pacientes que fizeram um tratamento comigo, que transformaram e ressignificaram a vida da endometriose. Afinal, você não é a endometriose, entendeu? Então, você não vai ficar com ela o resto da vida. E hoje, eu tenho um prazer imenso de trazer aqui uma queridíssima, Patrícia Falasca. Pati, muito, muito obrigada. Eu que agradeço, doutora. Muito obrigada. Por você estar aqui. Obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. A Pati, ela esteve no ano passado, ouviu os relatos e hoje, pá, é você que conta a sua história. É você que mostra o quanto é importante a gente mudar a nossa vida. Afinal, pá, você nunca foi a endometriose. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua história lá de trás. Acho que é uma longuíssima história, né? Acho que como praticamente todas as mulheres que recebem algum dia o diagnóstico de endometriose, o diagnóstico que eu recebi demorou uns 8 anos para chegar, mais ou menos, né? E depois que eu comecei a sentir alguns sintomas, enfim, né? Fui buscar ajuda médica e tudo mais, mas assim, foi um longo caminho. Quando eu recebi o diagnóstico, apesar de já saber que ele viria, porque eu ticava todos os sintomas, né, e já imaginava que isso ia acontecer, eu fiquei muito assustada. Falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Você sabia até então que era endometriose? Você já tinha essa suspeita? Eu tinha, inclusive, cheguei aí a um médico na minha cidade, eu sou do interior de São Paulo, porque eu me lembro, na verdade, exatamente quando que a minha suspeita aconteceu. Eu tinha acabado de acordar, estava sentada no banheiro do meu apartamento, e eu estava com tanta dor, que eu não conseguia me levantar para voltar para a cama. E aí eu pensei, isso não pode ser normal, não pode ser normal. Eu estava, no momento, né, estava menstruada, e aí eu falei, bom, eu suspeito que seja endometriose. Eu já tinha ouvido falar sobre a doença, isso foi em 2017. Eu tinha alguma ideia do que ela era, né, mas eu não sabia todos os detalhes, né, ou, enfim, o que, né, a gente consegue conhecer depois. Só que eu suspeitei, né? Ali, a partir daquele momento eu suspeitei, marquei consulta com um médico que foi indicado por uma amiga minha, passei por ele e ele descartou completamente a possibilidade de endometriose e disse que eu tinha, na verdade, síndrome dos ovários policísticos. Eu não fiquei satisfeita com esse diagnóstico porque eu falei, não é possível porque essa dor não é normal, isso não pode ser normal. E aí eu fui buscar uma segunda opinião e me pediu, então, o exame, né, da ressonância, e aí, sim, depois de alguma insistência, eu consegui ter o diagnóstico, né, e aí foi já no meio de 2018. 18 já. Já 18. Então, e as dores começaram sempre, desde a sua primeira menstruação? Na verdade, não, as minhas primeiras menstruações foram tranquilas até. Eu tinha um leve incômodo, e as dores foram aumentando ao longo dos anos, né. Eu já fazia pelo menos uns 8 anos, né, que eu tinha dores absurdas mesmo, que realmente me tiravam, assim, do ar um pouco, mas eu ainda conseguia trabalhar, né, eu tomava remédios, né, para passar a cólica,
E aí eu conseguia trabalhar e tudo mais. Mas assim, entre 2017 e 2018 já começou a ficar muito difícil de conciliar, né, a dor com o meu trabalho, por exemplo. E aí, quando eu recebi o diagnóstico no meio de 2018, eu falei, tá, e agora? Recebi o diagnóstico com indicação para cirurgia basicamente imediata, por conta do acometimento no intestino. Mas eu optei por não fazer a cirurgia naquele momento. Na minha cidade não tinha nenhum médico especializado, na minha cidade de origem, né? Eu estava morando em Curitiba, busquei alguns médicos por lá também, não encontrei. Passei por algumas experiências que acho que praticamente todas as mulheres que têm endometriose passam por experiências desse tipo, do médico olhar e falar, praticamente te dar uma sentença de morte ali por conta do seu exame, né? Então, assim, alguns encontros com alguns profissionais foram realmente bem desanimadores, mas eu continuei procurando e também fui procurando outras coisas, né? E eu queria entender o que era essa doença antes de deitar ali na maca, né, e falar, vamos fazer essa cirurgia, porque eu sentia que não era o momento. Eu realmente sentia que eu precisava entender melhor o que estava acontecendo para eu poder dar os passos seguintes. E foi isso que eu fiz. Eu estudei muito, li muitos artigos, assim, fui buscar tudo que estava ao meu alcance. Tenho esse perfil bem de pesquisadora mesmo, então acabei indo, né, e mergulhando muito fundo. E aí, muitas mudanças na vida, né? Estava em Curitiba, eu acabei desistindo de fazer o tratamento por lá, porque não estava surtindo muito efeito, né? E aí, recebi um convite para trabalhar fora do Brasil e fui, que eu falei, lá eu vou encontrar. Alemanha, não foi? Alemanha, isso. Fui para a Alemanha com essa esperança, né, de encontrar algum tratamento alternativo, alguma coisa que fosse me ajudar a entender ainda melhor o que estava acontecendo e buscar caminhos possíveis. Isso também não aconteceu, né? Fui para a Irlanda depois também com essa intenção também. Sempre fui buscando, né, na verdade, lugares onde eu podia encontrar trabalho e que pudessem também me ajudar nesse lado. Te acolher na parte médica, né? Também, mas isso não aconteceu em nenhum desses lugares. E quando eu estava morando na Irlanda, eu encontrei o perfil no Instagram da doutora. Olha, foi na Irlanda. Foi na Irlanda, isso. E aí mandei uma mensagem, né? Falei, nossa, com certeza ela não vai me responder, porque imagina, né? Aí eu mandei uma mensagem, eu nem me lembro exatamente o que eu perguntei, mas foi alguma coisa em relação à cirurgia, porque eu estava realmente muito mal. Acho que aquele clima sempre frio piorava muito. Então, assim, o meu atual marido, ele tinha que praticamente me levar da cama para o banheiro, do banheiro da cama, no período menstrual. Fora do período menstrual, eu também tinha dores, né? Já estava sentindo dores, assim, praticamente o tempo inteiro. Então, assim, eu já sabia que a cirurgia provavelmente ia ser o caminho. Só que eu tinha certeza que eu também não ia querer fazer essa cirurgia com qualquer pessoa, né? E aí, quando eu vi o perfil da doutora, eu fiquei muito feliz. Falei, nossa, encontrei agora, né, a minha médica. E mandei uma mensagem e você respondeu, assim, acho que no dia seguinte, na hora que eu acordei, já tinha uma resposta. Eu falei, meu Deus, não acredito. Fui ouvida. Aí eu fiquei super feliz e a gente resolveu, então, voltar para o Brasil. Para eu fazer esse tratamento e pra gente ver depois o que ia acontecer. E não sei se eu continuo falando tudo. Pode continuar, tá uma delícia. Até é interessante, né, Paty, quando você fala assim, a gente saiu do Brasil para trabalhar fora, porque acabou não você tendo uma certeza de que lá você vai ser melhor atendida. Sim. E na verdade não é isso que a gente vê. Né? O Brasil é muito bom na parte tanto de tratamento clínico da endometriose com a parte de diagnóstico. Sim. E como tratamento cirúrgico. Com certeza, assim, hoje eu vejo isso muito claramente. Porque vivi isso muito, né? Na Alemanha, por exemplo, eu nem consegui chegar a um ginecologista. Nunca consegui chegar. Fiquei 1 ano lá. Então, não foi um curto período de tempo. Tudo bem, teve a pandemia, né? Foi bem no período que a pandemia começou. Eu cheguei um pouquinho antes dela começar. E acho que isso atrapalhou um pouco também, mas de qualquer forma,
eu nunca cheguei a ser atendida. Mesmo o médico de família, né, que eles falam lá, tendo me indicado por conta da endometriose para eu passar com urgência com o ginecologista, nunca consegui. Fomos para Irlanda e também nunca consegui chegar num médico especialista. Então, assim, sempre tem muitos entraves e se eu tivesse chegado, eu com certeza teria optado de qualquer forma por voltar para o Brasil para fazer o tratamento aqui, para fazer a cirurgia aqui, porque eu já tinha entendido ali que a gente é muito bom nisso, né? E também esse reconhecimento do quanto os nossos médicos, o nosso país tem uma força incrível, para mim também foi muito importante, né? Porque eu nem conhecia essa parte antes, né? Tinha tido outras vivências ali, já tinha trabalhado na Alemanha em outro momento, mas eu nunca tinha precisado de assistência médica. Então, assim, eu não fazia a mínima ideia de como era. E aí, a partir do momento que você começa a precisar, que você fala, não dá. Não dá, eu volto pro meu país, faço o que eu precisar fazer lá e é isso. E, Paty, qual foi a sensação de você voltando para um tratamento? Porque, querendo ou não, você estava voltando já, quero me livrar dessa endometriose. Qual que foi o seu sentimento nessa hora? Eu tava cheia de esperança. Assim, era o que... Acho que era o sentimento que mais me enchia, assim, né? Eu me lembro de entrar, inclusive, no avião pensando, agora eu me livro de tudo isso. E foi assim... Foi, na verdade, eu acho que uma das decisões mais importantes que eu tomei na minha vida, né? E assim, ela foi totalmente tomada e até o final, né? Com essa esperança, né? De que as coisas iam voltar, né? Ou entrar num novo eixo. Né? Vou ter minha vida de volta. Vou ter minha vida de volta, exatamente, né? Não vou precisar... enfim, eu ficava sempre pensando, né, no trabalho, eu acabava sobrecarregando colegas, porque eu ficava 2, 3 dias sem conseguir trabalhar. Mesmo de home office, né, fazendo home office, eu não conseguia levantar da cama, eu desmaiava, às vezes, não totalmente, assim, desmaiar, mas, assim, perder completamente a força, então o Rodrigo tinha que me carregar mesmo, né, então, essa esperança de chegar num ponto e falar, eu tenho a minha vida de volta, né, era o que me movia, assim, era o que tomava conta de tudo que eu fazia ali naquele momento, né, então entrar no avião, deixar para trás um monte de coisa, né, um monte de sonhos também que a gente tinha, para recomeçar de novo aqui, mas recomeçar de verdade, né, recomeçar com vida nova. Então isso foi, assim, muito forte, e muito significativo pra gente também. Eu imagino. E, Paty, sabe que eu me lembro quando a gente estava na nossa primeira consulta? Tava falando para você lá no nosso backstage, ó, que a gente vai revivendo todo o passo a passo da paciente aqui para a gente trazer e vai nos dando uma nostalgia agora boa, obviamente, de ver agora o nosso resultado. Mas lá na consulta, depois do mapeamento que você fez, sentando contigo e com o Rodrigo, e aí vendo que sim, era necessária a cirurgia. E uma coisa, meninas, que vocês não sabem, a Patrícia, com 6, 7 anos, teve meningite. Com 6, 7 anos ela teve meningite meningocócica. E ficou internada há muito tempo com, enfim, medicações endovenosas, tudo. E isso causou na Patrícia um trauma de agulhas, uma fobia. E quando ela se deparou que ela tinha que voltar a passar por isso de novo, né, Paty? Sim. Eu acho que por mais que eu soubesse que a cirurgia ia acontecer, né, porque, enfim, o meu estado era bastante complicado. Acho que quando eu voltei da Irlanda, eu
tinha muita dor mesmo. Então, assim, já imaginava tudo isso, tanto que acho que a minha pergunta para a doutora foi justamente sobre a cirurgia, alguma coisa nesse sentido, quando eu ainda estava na Irlanda e mandei pelo Insta, né, essa pergunta. É muito delicado, né, quando a gente fala de fobia e esse medo incontrolável que a gente tem, né, de alguma coisa, é óbvio, assim, que a gente pensa, poxa, mas é só uma agulha, né, é só um acesso e tudo mais, né, você vai apagar, é só rapidinho ali, e não é assim que funciona, né, então, uma grande preocupação minha era também de encontrar alguém que fosse fazer o tratamento comigo, entendendo esse pano de fundo que vinha junto, né? Então, assim, eu me lembro dessa consulta também e eu, claro, né, começa a dar uma leve tremedeira e eu choro, né? E eu sou uma pessoa que chora. E aí, essa ideia de que que eu ia ter que passar de novo, né, por um período no hospital, e agulha, e medicação e tudo mais, sempre foi algo difícil de aceitar para mim, de certa forma. E acho que por isso também, né, não só porque eu queria entender um pouco mais o que estava acontecendo, mas também porque eu queria fugir um pouquinho desse destino, vamos dizer assim, né? Então eu fugia dos exames de sangue, eu fugia do que eu podia fugir, né? E encontrei muito acolhimento, né, doutora Graciela? Porque, claro, a gente precisa enfrentar os nossos monstros, né? Eu acho que esse é o meu grande monstro, né? Essa questão da fobia de agulha. Isso impacta a minha vida em vários sentidos, né? Eu, como portadora de endometriose, preciso fazer exames de sangue com frequência, preciso saber que tá tudo certo com a minha saúde geral para eu ficar bem também. E isso sempre gera um certo pânico, assim, em mim. E na cirurgia, né, com a ideia da cirurgia, foi mais ou menos a mesma coisa. Meu Deus, como é que eu vou passar por isso? Como é que eu vou olhar para minha barriga com aqueles pontos? Como é que vai ser tudo isso, né? Passar por esse período no hospital. Então, assim, eu fiquei bastante abalada. Isso eu fiquei mesmo. E aí, aos poucos, né, você vai trabalhando isso, né? Trabalhando esse trauma, trabalhando esse medo, ele não passa, né? Tanto que eu entrei na sala de cirurgia, eu tava chorando, porque eu já tava com os acessos, já com pleníssima confiança, né, na doutora, em toda a equipe médica que tava ali junto. Mas é algo difícil de se fazer. Incontrolável. Incontrolável, né? Então eu entrei no hospital e aí quando eu já estava me dirigindo ao quarto, já comecei a, né, ter aquela sensação de que, bem, vai acontecer mesmo, e tô aqui, vamos lá. Mas aí também, né, entendendo que às vezes eu preciso mesmo chorar. E fui, enfrentei, assim como eu enfrento o exame de sangue, né, rotineiro agora, porque eu acho que a gente encontra forças também, né, nos nossos medos e nos nossos monstros de alguma forma, né, e a gente aprende a olhar para eles com um certo respeito, mas ao mesmo tempo não se deixar vencer por eles, né, então isso é uma coisa muito difícil de se fazer, mas muito importante, porque a gente, enfim, eu não podia ficar do jeito que eu tava, né? Eu não tinha vida mais, eu não tinha vida social, enfim, eu tava sempre com dor, e assim, uma pessoa na casa dos 30 anos, né? Assim, se eu tivesse muito mais velha, né? Você fala, bom, né? Faz parte, talvez, ter mais dores e tudo mais, mas eu era muito jovem. Quando descobri endometriose, eu tinha 30 anos. Então, não dá pra você falar, vou deixar pra lá, vou esquecer isso porque me causa muita dor. Me causou muita dor,
né, assim, psicologicamente falando, mas assim, também me trouxe um orgulho tão grande de ver que eu passei por tudo aquilo, né, e eu passei pelos exames de sangue, eu passei pela cirurgia, e eu acordei, eu consegui olhar pra minha barriga, né, e ver que tava tudo certo, né, tipo, olhar os pontos também era algo que me dava uma certa aflição, de pensar que eu ia ter que passar por isso, né, de tomar banho, de repente, lavar, mas passei por tudo isso, né, e me deu um orgulho tão grande de ver que isso era possível e de que eu tinha força suficiente. Que você enfrentou o medo, Paty. Eu enfrentei esse medo. E o mais importante aqui, né, a maioria dos episódios que a gente colocou processos cirúrgicos, né? Não é à toa, mas para mostrar que existem sim, sim tratamento clínico, mas existe sim tratamento cirúrgico, a depender dos órgãos acometidos. E a Patrícia, no caso, né, quando a gente pegou o mapeamento, a pelve ela é dividida, para a gente ter ideia, em compartimentos. Então, eu sendo útero, aqui na minha frente é o meu compartimento anterior, que é a bexiga, meu compartimento médio, que é o útero, tubas e ovário, meu compartimento posterior, que é a parte do intestino. Além disso, obviamente, a gente olha diafragma, lesões extrapélvicas. E a Paty, ela tinha lesão em bexiga, lesão no canal do ureter, em que comprimia esse canal do ureter, causando uma dilatação. É como se eu pegasse uma mangueira de água, eu estou apertando a mangueira e essa mangueira começa a dilatar e esse funcionamento renal, ele é perdido. Então, a Paty, ela já tem uma deficiência da função renal, o rim dela é um pouco menor do que o outro, justamente por conta da endometriose, desse envolvimento. Além disso, ela tinha lesão no intestino que pegava, então o intestino está aqui, ele pegava mais da metade da circunferência de alça. Então, além de endometriose em apêndice. Então, você, Paty, tinha quase todas as indicações cirúrgicas para uma cirurgia. Não era apenas uma. Era endometriose ureter, endometriose intestino, endometriose em apêndice. E olhando para você, né, como hoje eu olho, eu tenho também muito orgulho de ver que o maior medo teu, que era a agulha, você enfrentou lindamente. Entende? Porque aquele bicho que estava lá, vamos falar, esse fantasma da endometriose era muito grave, né? E para vocês saberem, a gente começou a cirurgia 3 horas da tarde. A gente acabou a cirurgia da Patrícia, equipe ginecologia, equipe urologia e equipe cirurgião geral. Nós acabamos 6 horas da manhã. Foram 15 horas de cirurgia. É quase uma maratona. E aí, né, todo mundo do hospital ansioso para isso. E todo mundo perguntava pra gente: vai ir pra UTI? Não, não vai daí pra UTI, vai pro quarto, vai pro quarto. A Paty foi pro quarto. A Paty conhecia quase todo mundo do hospital que queria te conhecer. Sim, todo mundo passava pra ver quem que era essa pessoa. Que ficou 15 horas na cirurgia e tá aí ainda no quarto, como assim? Sim. Não foi? Uhum. E Paty, como eu te falei, existem os graus, né? Então, era um grau muito avançado, um grau grave, grau 4. E aí eu fui contabilizar os pontos, Paty. Né? Eu fui ontem olhando o histórico, falei, deixa eu ver quantos pontos a Patrícia tem, né, no grau da endometriose. E a endometriose grau 4, a gente tem que ter acima de 21 pontos, Paty.
você tinha 64 pontinhos de endometriose. Né? E a endometriose da Patrícia invadia nervos, vasos. E infelizmente, depois, né, ligando pro Rodrigo desesperado, e assim, durante toda a noite, a gente mandando mensagem pro Rodrigo, tá tudo bem, Rodrigo, nós estamos aqui ainda. Tá indo tudo bem? Aí, 3 horas da manhã, Rodrigo, tá tudo bem, estamos aqui ainda, tá tudo bem. Quando acabou, eu falei, Rodrigo, tá tudo bem, agora acabou. Né? A gente só tem que cuidar da Patrícia, porque a endometriose foi tão avançada que acabou danificando alguns plexos nervosos da Paty, e a gente não conseguia ressecar por completo aquela lesão nervosa. Então a Patrícia, que tinha uma endometriose deste tamanho, hoje tem uma coisinha assim. Aí com isso, óbvio, vem, né, Paty, depois de um pós-operatório super bom, super tranquilo. Super tranquilo, super tranquilo. Né? Aquele medo da ressecção do intestino, da bolsinha, né? Nada disso aconteceu, é muito tranquilo mesmo. Né? O que a gente fala, a bolsa é uma complicação de um ato cirúrgico, que não necessariamente você vai chegar e sair de uma cirurgia com bolsa. Qual foi a sua sensação, Pá, quando depois, né, conversando com o Rodrigo, depois no quarto, a gente falou dessa gravidade da endometriose? Eu fiquei bem surpresa, né, porque a gente já tinha conversado, né, vendo o mapeamento, que realmente era algo grave, né, não era algo corriqueiro. Mas daí, né, ter uma cirurgia tão extensa e tudo que envolveu, né, todos os órgãos e tudo mais, eu acho que foi uma surpresa, né, inclusive uma amiga tinha feito a cirurgia 10 dias antes. Ela testou, gente. Ela testou. A Patrícia falou assim, vai você antes para ver se vai dar certo? Claro, depois gente, eu tem vou. Que fazer nosso teste. E ela já passou também por uma cirurgia super longa, né? Foi uma cirurgia de, acho que quase 10 horas. E eu falei, nossa, super longa a cirurgia dela, né? E aí, quando eu vou lá e tenho uma cirurgia de 15 horas e o hospital inteiro fica, tipo, meu Deus, quem que é essa pessoa, né? Eu fiquei, assim, também muito surpresa. Mas... E assim, de saber, né, onde estavam essas lesões que a gente não necessariamente conseguia ver, né, do osso sacro, por exemplo, eu acho que foi o que mais me surpreendeu, né, no sentido de nem imaginar que algo desse tipo seria possível, né, e, enfim, acho que nesse sentido fiquei muito surpresa mesmo, né, poxa, eu nem imaginava que algo desse tamanho seria possível, né, mas ao mesmo tempo extremamente grata por ter podido passar por tudo isso, com essa esperança, né, de que eu ia viver melhor, eu ia viver, né, eu ia voltar a viver e aprender de novo, né, a viver coisas que eu tinha acabado deixando de lado porque não dava. Então, assim, acho que a gente sai com uma mistura de sentimentos muito grande, né? Mas acho que o que mais fica, né? Essa surpresa inicial de saber, poxa, foi gigante, né? E eu tava aguentando a barra de uma coisa tão enorme, né? Que tava realmente, assim, entendi de onde vinha tanta dor, né? Afinal de contas, tava tudo ali de um jeito delicado, né? E fiquei também muito animada e muito feliz com o pós-operatório, né? Porque eu esperava que eu fosse ficar muito caidinha, né? Por muito, muito tempo, mas não, no segundo dia eu já tava fazendo agachamento com a doutora no quarto. Então, assim, é muito surpreendente, né? O que o nosso corpo é capaz, né? De fazer, de aguentar. E
E o quanto a gente supera, né, os limites que às vezes a gente mesmo se impõe, às vezes a gente nem sabe que existem, mas, enfim, eles estão ali segurando a gente de alguma forma, e aí, de repente, você se vê do outro lado da montanha, né, e isso é muito fascinante, assim, é muito especial passar por isso. E como, né, falando do quão gostoso é você se ver daquele outro lado, aí você começa a se pegar no tratamento agora clínico, né? Sim. Porque a gente falou, tem o cirúrgico e tem o clínico. E no clínico, uma coisa que me chama muito a atenção, Paty, foi lá quando na primeira consulta, a Patrícia era totalmente curvadinha. Ela não tinha postura, justamente pela memória de dor. Foi tanta dor que o corpo, ele tendencia você a criar posições que a gente fala que facilita. Eu vou andar mais curvada porque assim não me dói. A partir do momento que a gente, quando foi te anestesiar, a gente olhou a coluna, acho que eu te falei isso, tinha a escoliose, tinha a cifose, eu falei, gente do céu. E aí, num pós-operatório, de consulta de pós-operatório, a Patrícia já ereta. Aí eu falei, não acredito. É outra pessoa. É outra pessoa. É outra pessoa, e aí com tratamento clínico de físio, de postura, de adequação, que a gente precisa ter. Afinal, foram desde os 30, com dor, antes. Muito antes, né? Nos 30 eu tive o diagnóstico, mas eu já vinha com dor pelo menos uns 8 anos antes disso, né? Então, assim, muito tempo com dor. Muito tempo mesmo. E aí, pá, pensando que a gente já tínhamos uma invasão óssea com parte nervosa num pós-operatório que não tinha o que fazer, né? O médico especialista, ele tem que ser muito sensato até onde ir e até onde parar para o benefício do paciente. E aí, conversando, né, agora, há pouco tempo, a gente falando da dor, porque a única coisa que sobrou era a dor na perna. A dor na perna. Né? Aí a gente sentou de novo e falei, Paty, nós vamos ter que enfrentar de novo o medo da agulha. Sim. Com a doutora Alexandra Raffaini, que um episódio eu falei dela também. Ah, sim. Uma fofa. Beijo, Ale. Querida demais. E aí, vai, senhorita Patrícia, de novo. Né, pá? Sim. Essa dor na perna que acabou ficando, né? Ela ficava muito forte em alguns momentos, assim, forte ao ponto de eu não conseguir raciocinar também. E aí, né, com a indicação da doutora, fui procurar a doutora Alexandra e a gente resolveu, né, como que o tratamento ia ser, né, um teste, pelo menos, para saber de onde a dor, qual era a origem dela, né, ali dentro da perna. Ao nervo lá Isso. originado que causa dor. E aí a gente teve que fazer uma infiltração. Como o lugar também não era um lugar assim, né, no corpo muito anatomicamente acessível, né, bem no bumbum mesmo, essa agulha da infiltração teria que entrar super fundo, né, e aí mais uma vez, né, respirar fundo, né, e entender o quanto passar por aquilo ia ser de novo necessário, né, e o quanto enfrentar esse medo ia ser essencial para eu seguir em frente, né? Para eu poder viver sem dor. Eu já não tinha mais cólica, né? Bem tranquila em relação a isso, mas essa dor na perna, sempre que eu menstruava, ficava assim, insuportável. E aí, né? Respirei fundo, catei na mão do Rodrigo e vamos lá, vamos fazer. Né? E acabei, né, passando pelo processo, né, de anestesia de novo, esses processos pré-cirúrgicos, vamos dizer assim, né, colocar o acesso e tudo mais, né? Então, assim, respirar fundo para passar por isso mais uma vez, de novo, né, cheia de esperança de poder
olhar para o mundo com outros olhos, mais uma vez, né? Então, eu fiquei muito feliz também de ter podido fazer esse processo anestesiada, porque realmente, inclusive a doutora Alexandra falou, realmente muito, muito profundo e a agulha não é fina, então assim, ia ser, além de ter meu trauma, né, que eu já carrego há tantos anos, né, desde a minha infância, ainda passar por esse procedimento que é super dolorido. Eu não sei até que ponto isso teria sido psicologicamente viável para mim. Mas de qualquer forma, né, enfrentei o medo de novo para colocar o acesso, para fazer todo o processo que era necessário, depois do procedimento também, né, enfim. Então, mais uma vez, eu acho que foi uma lição, né, de que a gente, de novo, né, quando a gente acha que em muitos momentos da minha vida, a minha sensação era que eu usei todas as forças que eu tinha para enfrentar o que eu precisei enfrentar na cirurgia da endometriose. Então, eu tinha a sensação que eu não ia conseguir passar por nada parecido nunca mais, porque eu tinha usado tudo ali. E aí, um ano e meio depois, eu passei de novo, né? De novo não, né? Foi muito diferente os processos, mas de qualquer forma, né? Enfrentei um hospital, né? Enfrentei de novo, né? Passar por um procedimento e, mais uma vez, me senti orgulhosa de novo, de ter juntado força de algum lugar para fazer isso de novo, para eu poder ficar sem dor, que foi o que aconteceu. Né? Então, o procedimento foi feito uma vez, nem era esperado que ele fosse durar tanto tempo, né? Era para ficar alguns dias sem dor, e aí a gente, né, resolver a via de tratamento clínico depois para isso, mas isso foi em novembro do ano passado e até agora, e vou continuar assim também, né, sem dor. Então, isso, assim, é algo que realmente vale a pena. E eu fico pensando, né, em todas as pessoas que, assim como eu, têm algum trauma de infância e que pensa em simplesmente não fazer o tratamento da endometriose, não encarar a endometriose ou fingir que ela não tá ali de alguma forma, para não fazer isso, não passar por tudo isso de novo, né? O que eu digo é, a gente nasce de novo. A gente nasce de novo, a gente nasce de novo com medo, sem medo, né? E a gente precisa simplesmente enfrentar isso. Porque se eu não tivesse enfrentado, eu não sei o que teria acontecido comigo, né? Do jeito que era um caso super delicado e que os órgãos já estavam, né, sofrendo tanto, eu já estava sofrendo tanto, tinha muito impacto dessa doença na minha vida inteira, todos os aspectos da minha vida eram basicamente a endometriose. Né? Então, assim, eu não era essa doença, eu nunca tive essa doença, para mim nunca foi uma posse. Eu estava ali, né, com ela, mas eu queria me livrar daquilo. Então, enfrentar esse medo para mim foi algo gigante, com certeza, algo gigante mesmo, e é ainda, né? Cada dia que eu penso em tudo que aconteceu, cada dia que eu penso também, né, que eu continuo esse tratamento, eu continuo o acompanhamento e eu continuo seguindo e continuo enfrentando, é tão libertador saber que o meu medo não me segura. Jamais. Jamais, assim, por mais que doa por dentro, ele não me segura. Porque eu sei que as coisas podem ser melhores do que elas estão. Eu sabia que elas podiam ser melhor do que elas estavam e que eu precisava passar para o outro lado. Né? Eu precisava ter aquela sensação de ter enfrentado isso, ter passado por tudo isso e de estar bem. Né? E de ter a certeza de que eu ia ficar cada vez melhor.
do amor próprio de se autocuidar. Sim. Sabe, Paty? E uma coisa assim que chamava muito a atenção, né? Hoje muito bem, agora, até desde o exame ginecológico, então, a endometriose aí, ela invadia a vagina. Então, no exame de espéculo, né, passar o espéculo para colher Papa Nicolau, a gente já via a endometriose pela vagina, de intensa infiltração que tinha. Paty, eu tô arrepiada. Você foi o caso mais difícil que a gente teve. E eu queria você aqui para contar isso. E foi assim, a gente se orgulha disso. Eu acho que você tem que se orgulhar disso também, de você ter tido esse caso mais difícil, tá, doutora Graciela? Porque você venceu. Você venceu o seu medo de agulha. Você venceu a endometriose. Você tá aqui hoje contando a sua história. E a minha pergunta é, você lá, quando estava no avião, você imaginava que isso aqui poderia acontecer? De jeito nenhum. Assim, eu imaginava, né, nessa minha grande esperança, que eu ia estar nesse lugar que eu tô hoje, sem dor, né? E aí buscando a melhor qualidade de vida possível, né, e tudo mais, mas eu não imaginava de maneira nenhuma que eu ia ser o caso mais complicado da doutora Graciela. E que um dia a gente ia estar aqui sentada conversando sobre isso, né, para tantas outras mulheres. Também verem que é possível, né? É possível a gente simplesmente enfrentar tudo, né? Porque eu fico sempre pensando, né? Receber o diagnóstico de endometriose é um balde de água fria, assim, congelada praticamente, né? E assim, conseguir encontrar, né, um profissional da área de saúde que entenda, que acolha, né, esse momento também que é tão delicado, né, é super importante. Eu fico extremamente grata, porque eu tenho consciência do quanto eu venci os meus medos, venci tudo, e né, passei por tudo que eu tinha que passar, mas eu também sempre falo que eu passei porque você estava lá também, segurando na minha mão, e eu sabia que eu podia contar. Né? Eu sabia que o que acontecesse ali naquela sala de cirurgia ia mudar a minha vida para melhor, e que eu estava nas melhores mãos que eu podia estar. E eu não imaginava, quando eu acordei também, claro, né? Quando eu começou a passar o efeito de tanta anestesia, nossa, fiquei super surpresa de ver, né, de saber o quão longa tinha sido a cirurgia e tudo mais. Mas, enfim, sempre tive a certeza, né? Quando eu encontrei a doutora lá no Instagram, super por acaso, não estava procurando nada, estava lá rodando, e da primeira mensagem que a gente trocou, já tinha certeza que era esse o caminho, né? Que eu ia ser acolhida, né? E quando a gente entra no consultório e recebe seu abraço, assim, não tem preço, não tem o que pague isso, porque a gente sofre tanto, eu acho, buscando alternativas e buscando caminhos e buscando pessoas que entendam a dor pela qual a gente passa. E quando a gente entra no consultório médico e recebe um abraço, a gente fala, poxa, é aqui. Então, assim, eu entendo que eu tive que enfrentar muito, mas eu acho que a gente nós vencemos esse caso tão complicado, né? E eu tô aqui hoje sem dor,
super tranquila, estou menstruada, inclusive. Olha lá. Então, Quem disse que dói a menstruação? Que cólica menstrual é normal, tá vendo? Pois é. E muito, 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 muita gratidão mesmo por todo esse processo, né, e todo esse caminho que a gente tem juntas também, né? Já são alguns anos aí, Pode falar. 8. Assim, quantos anos nós não vamos? Já a gente vai estar na menopausa falando, Paty, já não, eu estou, né? Mas, eu já. Paty, aí, como é que tá a vida? 60 anos de idade. Sim, vou falar, tô aqui, ó, colocando as pernas na nuca, que eu vou chegar lá. Mas, Paty, um podcast, todo podcast, eu penso para mim mesma, né? O que a endometriose mostrou. Então, o que a endometriose mostrou para você? Para mim, por exemplo, Graciela, no seu caso. Eu coloquei 3 palavras aqui para você: força, resistência, magrinha desse jeito, mas resistente, e resiliência. O que a endometriose mostrou para você, Paty? Tanta coisa. Acho que força é algo, assim, essencial para eu descrever isso, né? O que a endometriose trouxe para mim. Conhecimento é uma outra coisa. Eu sempre fui bastante ligada ao meu corpo, mas depois que descobri endometriose, que eu fui realmente entender como o meu corpo funcionava. Porque aí eu fui a fundo mesmo, eu fui ler a respeito, eu fui, enfim, encontrar todas as informações que estavam ao meu acesso, né, ao meu alcance. E, então, assim, conhecimento, né, é algo que também eu ligo muito à endometriose. Eu acho que a endometriose mudou a minha vida de muitas formas. E uma delas foi através do conhecimento. E eu acho que essas 2 coisas são muito fortes para mim, né? Então, eu reconhecer a minha força dentro de tudo isso, né? E outra coisa que eu acho também que é incrível também é que o nosso corpo tem uma capacidade tão maravilhosa de se recuperar, né? A gente precisa só parar de atrapalhar, né? Então, isso também é algo que eu tenho aprendido, né? Eu não vou dizer que eu aprendi, porque eu acho que é algo que a gente aprende todo dia de novo, né? E eu acho que todas as reflexões que eu fiz por conta da endometriose, né, na minha vida também me fizeram entender isso, né? Que o nosso corpo é capaz de coisas que a gente muitas vezes não faz a mínima ideia, né? Então, parar de atrapalhar um pouco, né? E ajudar essa recuperação e tudo que o nosso corpo pode fazer, para mim, isso é muito presente hoje também. Você disse uma palavra, uma frase importante: parar de atrapalhar, né? Se autocuidar. Sim. Né? Quando a gente está trabalhando demais, não está olhando para você está atrapalhando. A dor é um sinal de vida, né? Então, se está doendo, que bom, você está viva. Agora, vamos fazer o que para melhorar essa dor, né? Dores pequenas, pontuais, eu vou dar uma martelada aqui, óbvio, eu vou ter dor, isso é normal. Mas não ter uma vida com dor que te impeça de levantar. Paty, para finalizar, a nossa vida é um livro, né, Paty? E assim, eu quero te convidar, né, a escrever uma frase, né, um capítulo do seu livro num papel. Eu acho isso importantíssimo para você, que nossas palavras têm poder. Então, eu te entrego um papel da Indomater e eu quero que você guarde com muito, muito carinho, mas escreva nele todos os seus desejos, o que você espera
a partir de agora, desse momento, de uma nova vida. Guarde com muito carinho. E um dia lá na frente, pá, leia isso. Leia com ele, sem ele, tá? Mas guarde com muito carinho, que isso vai fazer a diferença. Junto com isso, eu quero te dar 2 presentes aqui. Um é um kit, uma lembrança da nossa Indomater. Tem suplementos da Essential, tem snacks da Essential, muito gostosos. E esse aqui, eu tenho muito carinho, que foi feito por uma portadora de endometriose, paciente. Ela faz o amigurumi. Esse aqui que a gente vê, a Graciela, mini Graciela. E eu vou abrir, que eu gosto de mostrar, mas é o seu troféu de nova vida. É o seu útero. O seu útero lindo, limpo. O seu útero de volta, como ele esteve com você sempre. Agora, sadio, entende? Sim, gente, que lindo. E aqui, né, santo crochê da Dani. O logo da Indomater, da empresa, é uma borboleta. Então, Paty, lá atrás, quando você tinha um diagnóstico de endometriose, você estava num casulo, sabe? E agora você saiu para voar. Então, que leve essas borboletas para voar, para sua vida de liberdade, de qualidade de vida. Então, é com muito carinho que eu deixo. Eu agradeço imensamente você ter vindo. Agradeço por acreditar no nosso trabalho, tá? Muito obrigada mesmo por você estar lá na cirurgia comigo durante as 15 horas, junto com o Rodrigo. Obrigada por acreditar sempre de que sim, tem solução. Sim, você não nasceu assim, né? Você não nasceu com dor, então vai ficar sem ela. Né? E agora, no seu completo tratamento, agora de tratamento clínico, menstruando, tranquila. Obrigada, doutora. Obrigada por tudo. Obrigada, viu? Meninas, com muita emoção que a gente acaba aqui o nosso podcast de hoje. Eu espero que vocês estejam gostando, porque a cada história é uma emoção aqui dentro. E todo mundo aqui do estúdio está falando isso. Gente, que emoção. A nossa vida nada é feita por acaso. Então é importante sim a gente trazer pessoas para a gente aprender. Não são vocês que aprendem comigo. Sou eu que aprendo com vocês. Muito obrigada, Paty. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada. E um beijo para vocês. Até.